pergunta pra gente: até quando nós vamos aceitar ser ramos que não dão frutos na videira? Nós temos que nos posicionar de fato como um ramo que gera frutos para o Senhor. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez podendo trazer uma mensagem que possa tocar o seu coração. E o Espírito Santo preparou algo muito forte para ministrar no seu coração, então fica até o final e seja totalmente transformado por ele em nome de Jesus. Bom pessoal, e o assunto que eu quero abordar hoje está em João 15. Um capítulo onde fala muito sobre a videira e os ramos, sobre nós sermos ramos que dão frutos na videira. Quem é a videira verdadeira? Cristo Jesus. Então nós aprendemos ali naquele capítulo que nós temos que ser ramos que geram frutos. E há um versículo poderoso que ministrou muito no meu coração, aonde o Senhor ele nos mostra que sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Ele fala: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se vocês são ramos que estão conectados em mim na videira, vocês gerarão frutos. E através disso, o que vocês pedirem ao meu Pai, Ele concederá a vocês. O que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele concederá a vocês. Ou seja, pessoal, o que nós aprendemos com essa base, com todo esse capítulo? Nós aprendemos que Cristo Jesus é uma videira. Ele é a videira verdadeira. E a videira quer gerar frutos. E nós, ramos, somos os responsáveis por crescer e gerar frutos. Só que somente cresce e gera frutos aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão aliançados na palavra, estão se alimentando da palavra de Deus dia e noite. Quando nós não estamos nos alimentando da palavra, nós não temos nada para poder transmitir e agregar na vida das pessoas. Por quê? Nós não estamos cheios o suficiente para transbordar em outras vidas. E por isso nós precisamos buscar mais o Senhor, porque assim Ele vai nos fortalecer e fazer com que nós venhamos gerar frutos e assim fazer a diferença, alcançando vidas para Ele, pregando a sua palavra, curando pessoas através do nome de Jesus. Imagina, Jesus falou: sem mim vocês não podem fazer nada. Quando vocês estão em mim, vocês geram frutos, e o que vocês pedirem em meu nome, o meu Pai concederá a vocês. Ou seja, imagina você naquele momento, ver uma pessoa que está passando por uma situação muito difícil, às vezes uma pessoa que está aleijada, uma pessoa que está surda ou muda, e você sentir no coração de orar por essa pessoa, e você declarar em nome de Jesus: Senhor, que o Senhor venha por essa pessoa, e você declarar em nome de Jesus: seja curado. Imagina aquela pessoa ser curada instantaneamente, através da oração que você fez. Mas por quê? Porque você agiu a sua fé, porque você estava transbordando e foi sensível para ouvir o Espírito Santo. Como estar sensível para ouvir o Espírito Santo? Nós temos que estar aliançados na videira. Quem que é a videira? Jesus. Ou seja, quanto mais nós vamos para mais perto de Jesus, mais estaremos sensíveis para ouvir a sua voz. Jesus muitas das vezes não vai gritar para falar com a gente, Ele vai sussurrar, e só vai ouvir o seu sussurro quem estiver próximo dele, quem estiver ao seu lado. Há algo muito importante também que é muito tratado nesse capítulo, que é que muitas das vezes o mundo vai nos odiar por nós pregarmos a palavra, por seguirmos algo que às vezes não é a visão deles, não é o que eles acreditam. Muitas das vezes as pessoas no mundo se dizem que nós estamos presos a algo, que nós não somos livres para fazer o que a gente quer. Só que analisa uma situação nesse momento. Imagina você chegar numa pessoa e a pessoa conversando com você e falar que você não é livre. Chega nela e fala assim: cara, beleza, eu não sou livre, mas e você? Para de beber uma semana. Para de frequentar as festas que você frequenta. Para de fazer as coisas que você faz. Você vai ver que na verdade quem é livre sou eu e não você. Porque você não consegue parar de fazer essas coisas para se sentir bem, para preencher o vazio que está em você. Porém eu não preciso de nada disso, porque eu tenho Jesus. E é essa visão que muitas das vezes as pessoas no mundo não entendem, porque eles dizem que nós estamos presos, que nós não somos livres, mas na verdade eles que estão presos a uma realidade contrária à realidade do reino. A realidade do reino é uma realidade que quer o melhor para nós, que quer nos levar a ter uma coroa de glória na eternidade com o Pai. Porém, a realidade que o diabo criou lá para o mundo, cara, é uma realidade destruidora, que faz as pessoas se afundarem, faz as pessoas buscarem refúgio em coisas que, cara, é até difícil citar isso num vídeo, não tem como citar algumas coisas ali que o mundo usa. Diversas outras coisas que o inimigo usa para poder derrubar muitos jovens do Senhor, muitos jovens que estão na presença de Deus. Às vezes você entra nas suas redes sociais e vê muitos jovens, cara, rico, prosperando, isso e aquilo, você fica pensando: Deus, e quando vai chegar a minha vez? Só que o que você não sabe é que quando aquela pessoa não está postando nenhum vídeo e está na casa dela, ela está sentindo o maior vazio do mundo. Ela está sentindo a maior tristeza que ela não consegue preencher, porque só Jesus preenche. E Jesus, ele te diz que ele vai conceder sim
as coisas que muitas das vezes nós sonhamos, mas se nós nos envolvermos com os sonhos dele. Quando nós nos envolvemos com os sonhos dele, Deus se envolve com os nossos sonhos, e os nossos sonhos deixam de ser sonhos e se tornam realidade. Mas para isso precisamos estar aliançados em Cristo, porque assim os nossos sonhos vão se aliançar com os sonhos de Deus, para que assim venhamos sonhar em alcançar uma multidão de vidas e almas, e viver para o reino, nos entregar para o reino, e assim nós vamos crescer, nós vamos prosperar e viver o melhor de Deus. Só que as pessoas do mundo não entendem isso, acham que a gente segue algo cuja a gente não pode fazer o que a gente quer, cuja a gente tem que seguir regras, como se a gente fosse um robô sendo controlado. Mas na verdade a gente não é assim. A gente é livre, a gente não precisa beber, não precisa usar, substâncias erradas para poder se sentir bem ou ficar agitado, ficar um cara descolado, maneiro. Não, a gente não precisa disso. A gente só precisa de um momento, falando com o Senhor, nos enchendo, nos fortalecendo, orando em línguas, para a gente já estar totalmente renovado. E não só um dia, todos os dias, buscando por mais de Jesus, se aliançando na videira, para que nós como ramos possamos crescer e frutificar. E você que não está fazendo isso, tome muito cuidado. Você que está brincando de ser cristão, toma cuidado, porque isso um dia vai te custar caro. E se você não gerar frutos, você será cortado e lançado ao fogo. Então, a partir desse momento, comece a vigiar e se posicione. Não brinca com a presença de Deus, não brinca com o mundo espiritual, porque ele é mais real do que o ar que nós respiramos. Então, fica esperto, fica atento, busca por mais o Senhor e para de dar mole, para de dar brecha. Comece a buscar, comece a se encher, a tampar essas brechas aí em nome de Jesus, para que você se torne de fato um ramo que cresça e dê frutos. E assim o Senhor no fim dos tempos possa dizer para você: entra para celebrar no gozo do seu Senhor, porque eu te conheço. E não te rejeitar porque não te conhece. Então vigia e se posicione. Você que já está posicionado, continue. Sim, muitos gigantes e lutas às vezes podem se levantar, mas o seu Deus é maior que todos eles. Então eles vão cair, e você vai ver cada vez mais os frutos sendo gerados através da sua vida, através do seu testemunho. Apenas permaneça e não deixem de buscar ao Senhor. Permaneça na videira, porque você é um ramo, e para você dar frutos você precisa da videira, e a nossa videira verdadeira é Jesus. Então não deixe de buscar a presença dele, se encha, se fortaleça, não deixe com que as ilusões do mundo venham cegar os seus olhos, não deixe o mundo te cegar. Permaneça na presença de Deus, com seus olhos abertos e fixos na cruz em Jesus. E é isso, gente, espero que essa palavra tenha falado muito no seu coração, que você possa ser transformado, renovado e reativado para poder se levantar cada vez mais e se tornar de fato um ramo que gera frutos. Deus abençoe, tamo junto e é nóis!